Esse é o momento que eu falo bom dia e todo mundo fala bom dia. Bom dia. Obrigada, gente. Bom, estamos aqui hoje, mais um domingo, nos preparando aí para receber os ensinamentos do dia. E eu vou pedir então para vocês fecharem os olhos, vamos elevar o nosso pensamento. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por nos fornecer a disposição e estarmos abertos a receber essa disposição para estar aqui no dia de hoje, com a intenção não só de receber o aprendizado, mas também de iniciarmos um movimento de agradecer a semana, agradecer o trabalho, agradecer a saúde da nossa família, agradecer as motivações diárias, agradecer a calma, o bem-estar e também aproveitando para nos colocar à disposição para receber tudo que será dialogado aqui hoje, de forma que possa nos transformar aos poucos, nos dar novos pontos de vista, para que nossas vidas fiquem mais tranquilas, mais equilibradas, que com equilíbrio a gente consegue começar a colocar em prática as lições, as palavras ouvidas. Agradecemos, Pai, a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Que os mentores da casa auxiliem nossa amiga que fará a preleção no dia de hoje. Assim seja, graças a Deus. Gente, bom dia a todos. E vamos continuar então o estudo, do livro da Joana de Ângeles, O Mundo Regenerado. E o capítulo vai ser o 28, que se chama A Política de Jesus. Esse capítulo, gente, tem muita coisa para refletir, porque ele é bem complexo. É pequenininho, são 2,5 páginas, mas ele é bem complexo e bem atual também. Tá? Então, Joana, nesse capítulo, ela nos ensina que a política ensinada por Jesus é aquela onde o amor predomina sobre todas as imagináveis possibilidades. Essa é a frase que ela coloca. Então, ela define a política isso. O amor, ele predomina sobre todas imagináveis possibilidades. Parece algo simples, mas assim, o que isso quer dizer? Que diante de qualquer situação que existe na atualidade, segundo esse ensinamento de Jesus, devemos permitir que o amor predomine. E aí aqui começa a complexidade do capítulo. Porque o amor que Jesus se refere não é o amor que a gente tem como referência. E aí é toda a confusão. O nosso conceito de amor está muito, mas muito aquém ao conceito de amor que Jesus se refere. Então, por exemplo, quantas pessoas a gente conhece que em nome do amor fazem de tudo pela pessoa amada? Seja um amor romântico de um casal, seja um pai ou uma mãe por um filho, enfim. Só que o amor de Jesus é o amor que diz não, que impõe limites, que coloca a vontade de Deus acima da vontade da pessoa. E aí a gente já não consegue entender muito bem essa pequena diferença. Então, para Jesus, as leis divinas estão acima e regem absolutamente tudo. No contrário. Então, horas antes de começar o processo de martírio de Jesus, que levaria ele à crucificação, Jesus ele se refugia, ele sobe numa região, no Getsemane, com Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos. Já era noite e ele estava muito angustiado. Tanto que tem algumas partes, dependendo da tradução, que ele vira para os discípulos e fala que a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar.
tamanha aflição que ele estava, porque ele sabia o que ele ia passar, ele sabia o que iria chegar. E aí então ele se refugia, né, pede para que os discípulos fiquem em oração, né, os discípulos dormem, mas tudo bem, isso é um pequeno detalhe. Mas assim, aí nesse momento que ele está em oração, né, os discípulos antes de dormirem ouvem Jesus olhar para os céus, né, e pedir a Deus, né, Pai, Abba, né, Tu pode fazer todas as coisas, afasta de mim esse cálice de sofrimento, contudo, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Que amor é esse? Então assim, João está falando deste amor. Essa passagem é exatamente a política de Jesus quando ele fala: o amor predomina sobre todas as imagináveis possibilidades. Então assim, Jesus ele sabia que o amor de Deus era muito maior do que todas as coisas terríveis que ele iria passar. E ele se entrega ao amor, mesmo sabendo que ele morreria da forma que foi. Então, essa frase, não seja como eu quero, mas como tu queres. E aí a gente pode pegar essa frase como uma representação muito simbólica da diferença entre a ética e a moral. Então, como cidadã, eu devo existir de uma forma para me comprometer e manter a harmonia e o equilíbrio do todo, em detrimento às minhas vontades ou aos costumes pessoais, no caso a moral. Então, o que a ética ela predomina? O bem-estar da maioria, o todo. A ética faz isso. O que a moral, nossos costumes fazem? Os meus costumes, normalmente, como a gente ainda não tem as virtudes muito bem desenvolvidas, os meus costumes, eles estão baseados, dão vazão aos meus desejos, às minhas vontades, aos meus impulsos, né? E aí daí, deixa os outros que se danem. É assim que normalmente a gente faz. Então pode ser 10 horas da noite, eu coloco a música altíssima, porque eu estou a fim de ouvir música. O outro que está com os ouvidos. Entende? Ou seja, e aí começam as diferenças. Então, entre o todo e o eu, a prioridade é sempre o todo e não o eu. Então, Jesus ele tinha essa consciência. Não era ele a prioridade, era o todo. Ele sabia que o processo que ele estava vivendo aqui tinha um significado. Entende? Ou seja, precisava acontecer da forma que aconteceu, porque ele sabia que o que importava era o que ia vir a ser. Ele precisava ser o caminho, a verdade e a vida, ele precisava ser um exemplo. E como ele seria o exemplo se ele fosse poupado? Então, mesmo ele tendo o desejo de falar assim, olha, se puder, né, ou seja, afasta. Mas ele sabia que precisava seguir a regra, e isso é o todo acima do eu. Ele sabia, então, Jesus, que ele seria entregue por alguém que ele amava Judas. Ele seria condenado injustamente, difamado, caluniado, humilhado, agredido, ridicularizado, vilipendiado de todas as formas mais bárbaras, torturado e assassinado. Esse era o caminho que ele ia passar. E por que ele fez isso? Né? Porque o amor por amor e por saber que ele precisava ser esse exemplo. Né? E aí, de novo, que amor é esse? Então, eu não sei vocês, só posso falar nesse caso de mim, mas dentro do meu amor mesquinho e pequeno, eu ainda tenho o hábito de pedir a Deus para que Ele livre de mim, a mim e a todos que eu amo, de todos os males, né? Dos problemas, das aflições e por aí afora. Né? Tem até aquele movimento que as pessoas ainda falam assim, Maria, passe na frente, leve embora, tudo que é ruim, tudo que é doído, tudo que é sofrido, leve embora, né? E basicamente eu peço para Deus, né, para levar embora o cálice, some com o cálice da minha frente, pelo amor de Deus. Né? Oremos. E se Deus não levar, ainda corre o risco, né, dele receber as minhas broncas e lamentações, né, dizendo que ele não me ama, ele não me protege, né? Então ainda ficar perguntando, por que Deus comigo? Entende? Ou seja, isso eu não sei vocês. Tá? O que eu sei é que eu preciso refletir muito sobre essa questão de que não seja o meu desejo, mas que seja a tua vontade. Mas, Joana, continuando o capítulo, ela fala, a política de Jesus é o amor aos deveres de fomentar o progresso e estimular esse progresso através de um perfeito equilíbrio entre as diferentes linhas de pensamentos e ideias. Aí vem outro tópico do capítulo que ela traz também. Esse progresso ele deve ocorrer de uma forma harmoniosa com o amor. Aí é aquele amor passivo, submisso, complacente? Não. É o amor virtuoso,
ou seja, um amor associado com virtudes como justiça, bondade, fraternidade, respeito, né? Ou seja, é um amor baseado aos princípios éticos. E aí, considerando então, como Joana fala, que cada indivíduo é um universo especial, cumpre a todos o dever de respeito pelas diferenças de opiniões. Então, cada ser humano é um universo especial. Nós devemos respeitar as diferenças de opiniões, porque cada ser humano está dentro de um processo natural evolutivo. Mas aí vem a questão, o que a gente entende por respeito? Para a filosofia, né, o respeito, ele seria, se a gente pega na filosofia Kant, o respeito seria um sentimento moral que a gente aprende a ter. Para Kant é um sentimento moral que a gente aprende. O respeito, ele é produzido pela razão e não pelas emoções. Aliás, ele fala que o respeito deve estar acima das emoções, porque se você se deixar levar pelas emoções, você já não tem mais razão, você já não racionaliza. A emoção te leva que nem uma onda forte. Tá? Então, o que ele falava? O respeito, basicamente, ele definia como o empenho que a gente tem de reconhecer nos outros homens, nas outras pessoas ou em si mesmo, uma dignidade que tem o dever de ser salvaguardada, ou seja, tem que guardar essa dignidade. Tá? E aí, diante disso, então, o que a gente entende da política de Jesus? Que a gente precisa olhar com dignidade as diferenças de opiniões, olhar de uma forma racional e não de uma forma emocional. Fácil, né? Muito fácil. E Joana continua. O amor está a favor do equilíbrio entre as diferenças que se apresentam. Tenha-se em vista que as ideias, elas são combatidas com outras ideias melhores e nunca de uma forma de pugelato entre os idealistas. E esse é o ponto onde a gente descamba. Né? O que normalmente acontece? Aí vem os grupos. Os bolsominions, os petistas caviar, o feminismo, o machismo, os costumes do Ocidente, os costumes do Oriente, né? Ou até mesmo times de futebol palmeirense, corintiano. A gente cria essas divisões. Né? E veja bem, eu não estou me referindo aos contextos que infelizmente ainda existem, né, em pleno 2024, como realmente o feminicídio, o racismo, a xenofobia, a homofobia e por aí fora. Eu estou me referindo à banalização desses contextos, que são sérios. Né? Por um imenso desserviço aos contextos sérios existem essas disputas e essas rivalidades. Né? Então, o que a gente vê diante das diferenças? As pessoas que vestem as luvas de boxe, simbólica, e saem batendo em todos que pensam existem de uma forma diferente do que as cartilhas que eles gostariam que fossem seguidas. Né? E aí a Joana, então, ela vem com a sabedoria dela e fala: as ideias são combatidas por outras ideias, com outras ideias melhores, e nunca de uma forma de pugilado. Porque essa coisa de eu me armar e sair brigando porque eu estou certo e você está errado, isso é ser levado pela emoção e não pela razão. E aí, então, a política de Jesus chama muita atenção. É a razão, é o refletir sobre o movimento. Né? Então, o que é combater uma ideia com outra melhor? É o uso da razão respeitosa, tratando o outro de uma forma digna. O ser humano que está na frente, que pense que existe de um jeito diferente do meu, é um ser humano digno. Ele está evoluindo, ele é um filho de Deus, ele é um espírito mortal, ou seja, e nós somos irmãos, é uma família. Eu não fico batendo nos meus irmãos, ou seja, ou nas pessoas que eu amo. Pelo contrário, eu tenho paciência, respeito, tolerância, ou seja, respeito, paciência e tolerância são virtudes. Né? E aí uma coisa que me veio à mente nessa parte, isso pode ser só um achismo meu, mas a sensação que vem é que o equilíbrio entre essas diferenças, ela não vem através do uso dos sentimentos. Ela vem através da expressão das nossas virtudes. Eu só vou ser paciente com o outro se eu tiver a virtude da paciência. Eu só vou ser respeitoso com o outro se eu tiver desenvolvido isso em mim. Então, às vezes, o fato da gente ser muito emocional no processo e sair brigando com as pessoas, talvez esteja demonstrando o quanto que eu ainda preciso desenvolver as minhas virtudes e crescer como um espírito. Né? Se a minha humildade estiver fortalecida e se a minha razão utilizar o respeito com a humildade dentro de uma situação de conflito, concorda que a chance de ser agressivo é quase zero?
Certo? Ou seja, então qual que seria a proteção nossa diante dessas grandes adversidades que existem? Olhar e se questionar como estão as nossas virtudes. Né? E aí Joana continua: toda vez que o debate de ideias descamba para a agressividade contra o portador, o amor falha no seu mister de união e fraternidade. E aí, nesse momento, a gente deixa a política do bem para dar vazão à força da imposição do desrespeito. Porque a proposta de Jesus nunca foi a separatividade, a divisão, o eu versus eles. Pelo contrário, Jesus ele deixava claro que era só um só rebanho de um só pastor. E aí a gente faz no mundo, esse mundo de confusão, a gente cria as agressividades e violências e depois a gente questiona a Deus por que o mundo está tão perturbado. Né? Aí a grande questão é o que tem a ver Deus com isso, se é a gente que faz essa bagunça. Né? Eu não sei se vocês assistiram aquele seriado The Chosen, que está passando na Netflix. Quem não assistiu, fica uma sugestão, porque o seriado é lindíssimo, lindíssimo. Até hoje eu não conheço ninguém que não tenha se apaixonado por esse seriado. Mas tem um episódio que retrata bem esse nosso lado Mike Tyson de ser. Né? Tem uma cena, quem assistiu talvez se lembre, que Jesus está saindo da Judéia, né? E estava com Tiago e João em sentido a Galileia. E parece que eles tinham que passar por Samaria, que era o caminho mais rápido. E parece que o pessoal naquela época de Judéia e Samaria, eles eram atritados, eles não se davam bem. Né? Na época, assistindo o seriado, me lembrou um pouco assim, tipo, brasileiros e argentinos na década de 90, sabe? Aquela coisa assim, não se gostavam. Né? E eles estavam indo por ali. E Jesus falou, vamos pela Samaria. E aí os dois falaram, não, a gente pega um caminho que é 1000 vezes maior, mas a gente não passa por Samaria para evitar problemas. E Jesus fala, não, vamos pela Samaria. Aí já começou o ensinamento. E aí eles estão andando e chega uma hora que, acho que eu não lembro qual dos dois, que pergunta, tinha um grupo de pessoas, eles só perguntam, o caminho para Samaria é para cá? E aí aquele grupo, eu não sei como eles se reconheciam, que eram de lugares diferentes, aquele grupo reconheceu que eles eram da Judéia, né? E aí eles falam, o que você está falando com a nossa mãe? E começa a tacar pedra deles e cuspir, aquela coisa, se xingar, enfim. Assim, é uma fração de segundos, né? Aí Jesus, o Tiago e o João, eles se abaixam, né? Se defendem, se protegem e tal. Só que Tiago e João ficam muito bravos, mas muito bravos, né? Aí eles viram para Jesus e falam, Jesus, faça alguma coisa, né? Jogue raios, taque fogo nesse pessoal, né? E Jesus olha assim, aquela coisa calma, dá um sermão dos dois, aí o pessoal que agrediu foi embora. Aí Jesus vira, olha, chama a atenção deles de volta à razão, aí eles estão andando de novo, aí Jesus começa a rir e fala, sério que vocês queriam que eu pedisse que saísse fogos e raios para matar essas pessoas, né? E começa a brincar com eles e apelida eles de filhos do trovão. Entende? Mas assim, essa pequena cena mostra como nós somos. Né? Então assim, se for para defender o meu lado, Deus faça o que tem que ser feito, né? Contra o outro, acabe com aquela pessoa, né? Ou seja, isso, gente, já é assim, se a gente for pegar na história lá os ingleses versus franceses, já era assim, né? Ou seja, as várias, né, cruzadas, Deus está do meu lado para matar o outro. Essa gente, que distorção absurda, né? Mas sim, de novo, fica a sugestão, assistam essa série, porque eles humanizaram Jesus de um jeito que fica impossível de não amar mais o Cristo, entende? É muito bonito mesmo. Mas Joana, ela nos lembra que a gente age como Tiago e João, diante das diferenças. E aí ela continua, nos ensinando que agir assim, com tanta violência e agressividade, mostra como está frágil a nossa razão, né? E as virtudes diante dos fatos. E aí ela fala, porque a ideia é que a gente faça um processo exaustivo, né, na gente, de se questionar, o que está me motivando? Eu estou vendo uma coisa que é diferente do que eu acredito, o que me motiva? Eu tenho que olhar para mim antes de discordar ou de divergir da pessoa, para não deixar passar a agressividade e a violência, entende? Então ela fala assim, vocês precisam ter esse freio antes de se expressar. Porque ela diz, o foco não é se o outro está certo ou errado. Ela fala, o foco é o quanto que você consegue sustentar aquilo que você acredita, independente da fala do outro. Você não tem que convencer ninguém. Você tem que se manter calmo, em paz, nos princípios e nos valores que você acredita, nas tuas verdades. Você não precisa entrar no desafio e no embate, né?
Ou seja, não comprar a briga como se eu tivesse que defender o meu ponto de vista, a minha verdade diante do outro que pensa diferente de mim. Joana, ela nos atenta e fala que esse movimento de querer defender ainda é consequência do orgulho e do egoísmo. Ela fala, e é essa chaga que tem que ser combatida, e não é o mundo que tem que mudar. E agindo dessa forma, ela diz, a gente acaba alimentando, né, o desentendimento entre as pessoas, entre os membros da sociedade. E o desentendimento é o oposto do progresso. Aí ela diz, por essa razão que vocês ferem a lei do amor, que é a política proposta por Jesus. Então Jesus foi o maior exemplo de equilíbrio entre o que ele pensava com a forma que ele se comportava. E conforme Joana, essa seria a proposta, o nosso exercício para a gente conviver em sociedade. Eu devo agir de acordo com o que eu acredito. Né? O meu pensamento, o meu coração em harmonia e o meu comportamento se expressar dessa forma. E como Joana nunca fica numa perspectiva nos temas que ela traz, claro que ela também fala do outro lado da moeda. Ela fala que a justiça é posta à margem pela força desnecessária do indivíduo, que é não acostumado a obedecer às regras básicas da conduta social existente desde os primórdios da evolução. Aí esse é o outro lado da moeda. Ou seja, Jesus nem sempre obedeceu às leis que regiam a sociedade nos tempos dele, né? Imagina a dificuldade disso. Por um lado, Jesus ele se adaptou aos regimes e às leis e costumes da época. E, ao mesmo tempo, ele trouxe outras formas de pensar e de existir. Mas nunca a forma de existir dele foi contra as leis. Era contra os costumes, mas não contra as leis. Tanto que ele falava, dai a César o que é de César. Ou seja, o que é da lei romana, siga. Vocês são subjugados de Roma, siga a lei romana. Né? Só que, do outro lado, ele também falava aos costumes. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela. E isso deixava os fariseus possessos. Ou então quando ele fala, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, o filho do homem é senhor também dos sábados. Quando eles resolvem comer trigo e não podia fazer nada no sábado, literalmente nada, nem pegar uma fruta de uma árvore, porque seria contra as leis. Então Jesus ele incomodava os fariseus, né? Os costumes da época, mas ele seguia as leis. Tá? E aí o que ele fala, né? Joana ela nos ensina que a gente deve respeitar as leis, mas, ao mesmo tempo, a gente deve se posicionar dentro de um combate afável e digno, tendo a consciência de que o foco não é a violência nem a agressividade, mas o desejo do progresso e da fraternidade. E aí esse ponto, gente, é o ponto que mais incomoda do capítulo. Tá? Porque ela fala o seguinte, que nós devemos manter no centro da nossa lucidez, da nossa consciência, que Deus está no centro de tudo. Tá? Mas a gente nunca deve ser submisso. Ela fala, Jesus se posicionou no mundo. Ele nos mostrou na prática que devemos viver dentro dos princípios que acreditamos e que é possível. Não é fácil, mas é possível. Tá? E o foco não deve ser o outro, mas a nossa consciência perante Deus. Fazer o correto, o que deve ser feito. Ou seja, ser o sim, sim, o não, não. Aí Joana ela diz, que eu peguei o parágrafo do livro, ela fala o seguinte, a aceitação dos divinos códigos em sua essência, num respeitoso cuidado de observação e vivência, eis a maneira ideal de existir religiosamente, graças ao vínculo de segurança com Deus, com a imortalidade do espírito e com as seguras regras do comportamento que proporciona a evolução. O que isso quer dizer? Primeiro, nós somos imortais. Quando Jesus fala, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Ou seja, ele estava dizendo que o que morre é o corpo, o espírito não morre. Nós somos imortais e esse é o primeiro ponto. Segundo, que o corpo é uma veste temporária, que tem por objetivo auxiliar o espírito a progredir. Ou seja, o foco é o espírito progredir e não o corpo. Aí ela fala, né? Aqui, ela diz assim, igual a uma semente que você dilui no solo, onde, né, encontra os fatores indispensáveis ao seu processo de germinação. Para o espírito poder progredir e evoluir, ele precisa estar na matéria, porque é na matéria que a gente recebe da vida os meios, os contextos, as circunstâncias que nos fará entrar em contato com o velho eu que habita dentro de mim, para transformar e construir um novo eu mais sábio, mais maduro, mais evoluído. Ela fala, essa mudança, essa fusão só acontece com a pessoa encarnada. Né? Por uma razão óbvia, desencarnados a gente fica em grupos de iguais.
Ou seja, ninguém é questionado, confrontado com diferenças muito contraditórias no nosso lar. Vai estar todo mundo igual, é um padrão só, entende? Ou seja, está tudo harmonioso. Dentro, por exemplo, de um contexto umbralino, está todo mundo dentro da mesma agressividade. Como eles vão ter contato com a doçura, com a ternura, com a amorosidade? Percebe? Ou seja, então a gente precisa vir para a matéria para ser esse saco de gatos, né, essa mistura toda, para a gente poder se lapidar e se transformar. E aí ela fala, nesse sentido, a reencarnação oferece o encantador poder transformador, é como ela chama, onde a gente se vê forçado a se lapidar diariamente. Para Plotino, um filósofo, o último grande filósofo da época clássica, né, ele falava que o ser humano ele carrega em si todas as virtudes. Ele fala, entenda as virtudes como grandes diamantes, só que eles estão submersos no lodo, na lama, nas profundezas. E cabe ao indivíduo, pela maturidade, pela sabedoria, aprender a limpar esse terreno para permitir que essas virtudes, essas pedras preciosas venham à tona. Ele dizia, essa é a função do porquê as pessoas nascem. Né? Então, Plotino ele dizia que ele considerava, né, a alma como, ela usava do corpo como uma ferramenta para poder se aperfeiçoar. E aí, Joana, então, ela continua, como temos impresso no nosso espírito a necessidade de melhorar para buscar a felicidade, o ser humano, então, encontra na política um meio de direcionar as pessoas que necessitam de paz e de equilíbrio. Ela diz que essa seria a proposta da política no nosso mundo, uma forma de direcionar um grupo, uma massa, né, ou seja, uma sociedade, em direção à paz e ao equilíbrio. Porém, ela fala, como os princípios dos políticos, e não da política dos políticos, que são humanos, ainda não são elevados, na maioria das vezes as ambições acabam predominando o comportamento deles. E aí muitos deles acabam utilizando as forças das habilidades interiores para se impor perante o grupo social, seduzindo esse grupo através da política. E aí que ela fica, eu não lembro de que ano é esse livro, mas assim, achei bem atual essa questão. E aí ela fala assim, deste movimento sórdido, surgiram os partidos dominadores para encarregar-se das suas ambições, conseguindo essas ambições a benefício pessoal em detrimento dos grupos saudáveis aos quais deveriam servir. E veja bem, ela não está falando de nenhum partido específico e nem partido só do Brasil, tá? Ela está falando de um todo. Aí ela fala o seguinte, que pessoas honestas, que portadoras, né, de morais tesouros inalienáveis, normalmente elas são vencidas nos pleitos eleitorais periódicos que as comunidades executam. Utilizando-se ainda dos métodos, né, da honestidade e da transparência, essas pessoas, né, com uma moral inalienável, elas ainda são vencidas pelas intrigas e perseguições dos seus adversários, que se fazem campeões da calúnia e da corrupção. Isso está na página 182, eu te recortei exatamente do jeito que estava lá. Porém, como Joana, ela continua, ela fala, todos nós, hoje, né, temos Jesus como exemplo. Ela fala, então ninguém vai poder alegar ignorância, né? Ninguém vai poder dizer, eu não sabia. Ela fala, durante a jornada terrestre, Jesus enfrentou os perversos, os exploradores, que dominavam o povo submisso e esmagado pelo sofrimento. E aí a gente tem que fazer uma grande diferença. No tempo de Jesus, os judeus não podiam fazer nada em relação a Roma. Eles eram dominados por Roma. Nós não temos esse tipo de dominação. Nós somos livres. Então, assim, é uma grande diferença dos contextos históricos, né? E aí ela fala uma frase que é, assim, acho que é a frase mais importante do capítulo todo. Ela diz o seguinte, a vida humana exige ética no comportamento para se ajustar à programação universal. E acho que só essa frase daria todo um tema de evangelho só em cima disso, né? Então, a vida humana exige ética no comportamento, né, para se ajustar à programação universal. Ela está deixando claro assim, olha, gente, depende de vocês, né? Depende de vocês trazerem a ética para o comportamento de vocês. Se vocês querem um mundo de regeneração, querem fazer parte disso, querem ter uma melhora, vocês têm que agir de uma forma ética. Não é uma imposição. Não vai vir algo de fora para dentro me forçando a ser ética. Sou eu que tenho que lapidar isso dentro de mim.
E a ética são as virtudes e os princípios. E aí ela fala, todas as vezes que Jesus foi perseguido pelos políticos e religiosos do seu tempo, ele encontrava todos os recursos na lei do amor. E pela lei do amor, ele demonstrava justiça e sabedoria. Em face a essa realidade do bem, é indispensável que a força ceda às suas resistências violentas ao impositivo do divino poder do amor. O que ela quer dizer com isso? Se você colocar como foco que você quer se manter dentro de um padrão do Evangelho do Cristo, vai ser o meu dever, pensando em mim então, vai ser o meu dever estar muito atenta se eu consigo, dentro das minhas virtudes, dos meus princípios, me aproximar disso, ou se eu ainda deixo o meu lado pequeno, agressivo, violento, animalizado, dominar esses princípios. É esse o meu foco. Então, quando algumas pessoas perguntam, por que eu estou encarnado? Você está encarnado para isso. Essa resposta é simples, não é nada além disso. Você só tem essa função, entende? Ou seja, aprender a dominar e educar a si mesmo. Então, eu desenvolvo o que há de grandioso, que eu aprendo dentro do Evangelho, e refreio os meus impulsos para não perturbar o todo e ajudar no progresso. Então, é de dentro para fora, dentro de um núcleozinho. Então, assim, eu começo dentro da minha família, dentro das minhas relações de amizade, das minhas relações profissionais, dentro de um movimento de uma fila de banco, um trânsito, um mercado, um lugar, ou seja, é ali que eu vou exercitar o que eu aprendi do Evangelho. Então, não são grandes tarefas que eu vou salvar a humanidade, não. Eu começo num núcleozinho. E se eu conseguir a minha vida inteira dedicar a este ponto, a minha vida já valeu a pena por o Espírito, entende? E aí ela fala, a orientação de Joana, ela finaliza esse capítulo. Ela fala assim, seja qual for a circunstância, o lugar ou posição que te encontrares, nunca postergue a ação do amor na tua conduta. Então, você vai divergir de alguém, seja amoroso, seja paciencioso, entende? Ou seja, não vá já com pedras e ataques na pessoa, seja, ouça a ideia da pessoa, porque aquela ideia, ela merece ser respeitada, é toda a verdade que o outro carrega. Então, a gente vai com calma, né? Aí ela fala, faze sempre conforme gostaria que se te fizesse. Básico, né? E quando estiverdes em situação idêntica, né? Não utilize a política do poder extravagante e destruidor. Utilize o bem como um recurso intermediário para solucionar todas e quaisquer dificuldades. Essa é a proposta de Joana. Então, se a gente conseguir recortar isso, né, e deixar como um lembrete, né, ou seja, na nossa cabeça, em qualquer outro lugar, ela fala, vai ficar muito mais fácil o seu processo de vida. Então, esse é o capítulo 28. Como eu falei, é um capítulo complexo, inculto, né, mas está no livro e a gente tem que seguir todos os capítulos, né? Então, domingo que vem o capítulo 29, que seja um pouco mais leve, talvez, para todos vocês. Mas, enfim, vamos lá, fechando os olhos, sentando de uma maneira confortável na cadeira e tentando se conectar com o nosso mentor, esse anjo amoroso que nos acompanha sempre, nos conectar à equipe espiritual dessa casa e todos juntos com a proposta de ofertar a Jesus, ao planeta, o que há de melhor no nosso coração, que a gente possa compartilhar essas energias de ternura, de paz, de esperança, de alegria, de amor, com essa equipe espiritual, para que possa ser distribuída a todos que necessitarem, que pensam nessa casa, que buscam ao Cristo, que a gente possa participar dessa enorme corrente do bem que existe no planeta todo, ofertando a nossa pequena parte. E que a gente possa, nessa semana, Jesus, nos manter conectados nesse compromisso, nessa proposta de fazer parte do bem. Que a gente possa encontrar em Ti forças para nos lembrar, nos momentos das nossas dificuldades, da Tua presença, do Teu amor, do Teu exemplo,
para que a gente consiga ir modificando esse antigo ser, que a gente possa ir cedendo à força do amor que domina e educa os nossos instintos, nossos desejos, os nossos impulsos, para que a nossa vida possa ter mais significado e ser melhor aproveitada. Que assim seja, graças a Deus.